A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de oração. Sei que você tem esse momento preparado e vamos juntos, compartilhar com a palavra de Deus. Que Jesus te abençoe aí, aonde você estiver. Que você seja alcançado, que as misericórdias do Senhor seja contigo nesta noite. Vamos estar meditando em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que vem falando algo assim ao nosso coração, através do apóstolo Paulo, usado por Deus, essas cartas escritas por ele, na direção do Espírito Santo, e nós aprendemos e vemos o amor de Deus que é derramado, e hoje nós temos o privilégio de compartilhar essa palavra gloriosa. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, sempre, quantas e quantas vezes o Senhor já trouxe essa palavra para dizer que nós já fomos abençoados, que nós somos guardados, protegidos com as bênçãos do Senhor, com a proteção do Senhor. Então, quando o Senhor traz ao nosso coração, é para dizer que não estamos sozinhos, que nós temos algo poderoso, um Pai eterno, um Deus que pode todas as coisas. E através de Jesus Cristo nós temos esse privilégio de saber que todas as bênçãos, as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais. Então nós precisamos alegrar o nosso coração. Não importa como está a situação, nós precisamos declarar e ter essa confiança no nosso coração de algo tão poderoso, que é a palavra que vem para dizer, olha, é dessa forma, é isso aqui que você já recebeu. Está bem claro. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, alegra a sua alma, alegra o seu espírito e tenha essa confiança que através de Jesus Cristo nós já recebemos essa graça, essa unção poderosa. E precisamos declarar: eu sou abençoado. Nós somos abençoados através da graça, do amor de Jesus Cristo. Então nós precisamos ter e confessar, trazer sempre a memória, em nome de Jesus. Precisamos exercer a fé, trazer à memória a palavra de Deus. Talvez você já ouviu esta mensagem, mas o que o Senhor está trazendo ao seu coração? Para dizer que nós já fomos abençoados, que nós somos abençoados.
com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, em Jesus Cristo, amado. Então nós não podemos esquecer de direção como essa que a palavra de Deus nos dá, traz ao nosso coração, para alegrar a nossa alma, em nome de Jesus. E ainda em Efésios, continuando no capítulo 1, versículo 13, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, ainda a palavra continua alegrando a nossa alma, porque em quem nós temos crido? Em Jesus Cristo, através da palavra. Então, aqui é tão poderoso que traz ao nosso coração que essa palavra vem falar do selo do Espírito Santo. Olha como diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra do Evangelho da salvação. Então, se eu e você ouvimos a palavra de Deus, recebemos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, então nós estamos aqui vivendo o que está escrito aqui. A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido. O que acontece quando eu recebo Jesus como Salvador da minha vida? Quando eu creio no evangelho, quando eu creio na palavra, o que acontece? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando eu recebo no meu coração, creio, vivo a palavra, eu tenho esse selo, o selo do Espírito Santo de Deus. Esse selo que é o Espírito Santo, que vem trazer ao meu coração esperança da promessa, a vida eterna, que Jesus fez tudo, e a cada dia nós estamos vivendo e tendo no nosso coração esta promessa de morar nos céus. Nós temos o selo do Espírito Santo de Deus. Então, o que nós, como servo do Deus vivo, precisamos a cada dia exercer a nossa fé, a nossa confiança, porque a palavra é poderosa e fala ao nosso coração que nós temos o selo do Espírito Santo, o selo da promessa, a alegria de morar nos céus. E por esta razão, amados, cada dia vamos amar o Senhor, vamos dar lugar à palavra de Deus, vamos exercer a nossa fé em Cristo Jesus. Seguindo mais em frente, fala dessa forma, no versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aqui o apóstolo Paulo, ele falando a importância da oração. Ele estava distante daquele povo ali de Efésios, mas ele diz que estava sempre orando, intercedendo
por a vida daquele povo. Porque, mesmo distante, a oração Deus ouve. E o que eu aprendo com o apóstolo Paulo, que foi deixado assim através dos ensinamentos dados pelo Espírito Santo de Deus, é que algo importante, o Espírito Santo de Deus tinha esse domínio na vida dele orar e interceder. E hoje também nos ensina o poder da oração. Por essa razão ele fala dessa forma: não cessa de dar graças a Deus por vós, quer dizer, agradecer a Deus por aquela igreja, por aquele povo ali, que tinha sido levado a palavra, que eles estavam andando a cada dia, a igreja. E ele diz, ele não cessava de dar graça e de estar intercedendo, orando por aquele povo. Não cessa de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Isso aqui ensina o amor, que é a intercessão, a oração, orar uns pelos outros. Esse é o ponto da igreja do Senhor, da igreja estar viva, a igreja do Senhor cada dia em oração. Diz mais, no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação. Então, aqui também, algo muito importante na oração. Nós precisamos estar intercedendo, orando, como eu sempre digo, ore, apresente a sua vida ao Senhor e peça a direção, peça sabedoria para Deus, discernimento. Tudo isso o Senhor tem para nós. Como a palavra de Deus também está escrito lá em Tiago, que nos ensina a pedir. Se não tem sabedoria, peça, que o Senhor dá de bom grado. Está escrito lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Então, a palavra de Deus nos ensina a pedir. E o Senhor está pronto a nos dar. Está bem claro lá em Tiago. O Senhor diz que dar de bom grado. Se não tem sabedoria, peça. Então, quando eu vejo mensagens assim, o que é a igreja do Senhor? Cada um de nós, amados, precisamos pedir cada dia, precisamos dessa direção de buscar o Senhor, de estar em Deus, porque só em Deus, amados, nós vamos receber algo que vem do alto, que é a direção do Espírito Santo de Deus, que é a graça, a unção, a sabedoria, a inteligência, tudo isso vem de Deus. E nós precisamos nos derramar através da oração, através da nossa busca cada dia, a nossa caminhada com Deus. E nós precisamos abrir os nossos olhos, pedir para o Senhor. Continuando ainda diz assim: tendo os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, quando nós pedimos para o Senhor,
que nos dê graça, sabedoria, entendimento. Isso nós vamos pedir através da oração, da fala com Deus. Quando nós começamos a ter fala com Deus, oração, nós vamos estar falando, pedindo para o Senhor. E aqui eu vejo nessa fala, nessa direção que o apóstolo Paulo traz aqui, quando fala dessa forma, para que o Deus de vosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Quer dizer, o espírito de conhecimento, quer dizer, o espírito que vem de Deus, revelado ao nosso coração, trazendo entendimento, derramando a cada dia o amor, a sinceridade, a direção. Através de tudo isso, vem a revelação do Espírito Santo, da maneira que Ele quer agir na nossa vida, nos revelar, no nosso ministério, na nossa caminhada, na nossa vida com Deus. Tudo isso, amado, mas é através da oração, é através da palavra, da busca, do clamor. E por essa razão, nesta noite, neste culto de oração, que você abra, através do Espírito Santo de Deus, o seu entendimento e tenha esse desejo de dizer: Senhor, é a tua palavra que me ensina dessa forma. E o Senhor quer se revelar através do Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito, dê lugar, tenha fala com Deus. Por esta razão, vem falando dessa forma. Olha o versículo 18. Tendo iluminado os olhos, tendo iluminado os olhos de vosso entendimento. Porque quando o nosso entendimento é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ter visão da palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quer dizer, através dos olhos. Interessante que fala, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Quer dizer, por essa forma que sempre nós precisamos pedir para o Senhor. Senhor, ilumina a minha mente. Ilumina, Senhor, o meu entendimento, para que eu possa, Deus, ter a visão. Abra os meus olhos espirituais. Sempre nós precisamos fazer esta oração, porque está aqui na palavra de Deus falando, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Nós precisamos estar debaixo desta graça. E o Senhor está pronto a derramar, a nos ajudar cada dia, abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos espirituais, para que vejamos a cada dia o que o Senhor quer fazer conosco, nos dando a direção, a visão, como agir, como viver aqui na terra,
Porque, como a palavra de Deus diz, nós somos peregrinos aqui na terra, nós temos um tempo, e esse tempo nós precisamos aproveitar ao máximo. Aproveitar o tempo de buscar a Deus, é tempo de nos achegar a Deus. E a palavra do Senhor, ela vem sendo revelada a cada dia, de uma forma, falando ao nosso coração, para nos despertarmos, para estar atento à voz do Senhor. E quando meditamos em palavra como essa, nós aprendemos que Deus, Ele quer derramar, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. É através da revelação que nós vamos entender e ver o dom que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para exercer, para fazer, debaixo da graça, debaixo da unção do Senhor. E por essa razão a importância de nos derramarmos na presença do Senhor, de estar em Deus, confiante, tendo alegria, compromisso, honra ao Senhor, tendo uma vida com Deus. Tenha certeza que cada dia o seu entendimento é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, assim como a palavra traz ao nosso coração, como a palavra vem falando dessa forma. Porque é assim que o Senhor quer agir na nossa vida. E Ele tem propósito, amado, com cada um de nós. Então, somente precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E Ele tem tudo isso para os seus filhos. E a palavra de Deus, ela sempre vem assim para mostrar o quanto é importante você ter uma vida com Deus, você ter uma caminhada com Deus. Não só de aparência, mas uma vida firme na rocha, que é Jesus Cristo. Cada dia o Senhor te leva a amar mais e mais a obra de Deus, a ter uma vida, ser um testemunho vivo aqui na terra. E ainda aqui em Colossenses, no capítulo 1, aqui ainda continua nessa carta de Paulo, falando também a fé e a caridade dos colossenses, oração de Paulo pelo seu progresso espiritual. Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a imagem do Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da igreja. Assim Paulo vem relatando aos colossenses. Então, ele sempre levava a mensagem. E você veja que ele estava distante, mas ele estava levando a palavra através de cartas, confortando ali aquele povo, aquela igreja, e falando do amor de Jesus Cristo. E também nos ensina que nós precisamos ter no nosso coração essa mesma alegria hoje como igreja do Senhor, sabendo
que Jesus Cristo está no controle de tudo, que a sua palavra foi deixada para nós. Então, ainda que vem falando no versículo 8, Colossenses 1, versículo 8, diz assim: o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cansemos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Isso aqui que eu amo, que eu vejo. Qual a oração ali que Paulo fazia por aquele povo? Qual o desejo que Deus derramasse sabedoria, inteligência? E como isso a igreja do Senhor ali ia alcançar? Através da oração, através da busca da vida com Deus, através da palavra. Paulo não estava ali junto todo o tempo com essas igrejas, com aquele povo ali, com aqueles que seguiam Jesus Cristo. Mas o que estava escrito para eles? Qual o conforto, qual o desejo? Havia intercessão, havia palavra sim para levantar o povo de Deus. E hoje não é diferente. A palavra do Senhor está sendo dada ao nosso coração, que é isso que o Senhor quer de nós. Que nos apeguemos à sua palavra, que nos apeguemos à oração, a uma vida com Deus. Aqui quando fala dessa forma, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Quer dizer, ali aquele povo, o que eles estavam declarando, estava se revelando ali o amor. Quando fala na caridade, a vossa caridade, quer dizer, havia um amor no Espírito, quer dizer, havia amor, união ali naquela igreja, uma busca constante. E o que ele pedia? Intercedia. E por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Quer dizer que ali havia oração daquele povo. Tantos os que tinham ficado ali naquele lugar, naquela cidade, havia uma busca, um amor espiritual. Havia oração. Aqueles que estavam distantes, eles tinham o compromisso de estar orando uns pelos outros. E é isso que a palavra de Deus nos leva. O tempo que estamos vivendo, amados, nós precisamos ter esse compromisso de oração, de estar intercedendo uns pelos outros. Não importa aonde estiver, importa que a igreja do Senhor tenha o compromisso de estar orando, de estar apresentando, orando uns pelos outros. E a igreja do Senhor continua viva e eficaz. E o Senhor derramando graça, unção, poder. Aqui, quando Paulo ali, quando sabe
daquelas boas novas, que a igreja continuava naquele amor, naquela união. Ele também ali com os outros, com aqueles que estavam junto dele, fala que desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Isso aqui é o desejo que nós precisamos orar e pedir para o Senhor, uns pelos outros, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça para prosseguir, que o Senhor nos dê inteligência. E o Senhor dá, amados. O Senhor dá graça, dá força, dá unção, dá esperança. Nós não estamos sozinhos, o Senhor é conosco. E por essa razão nós precisamos alegrar o nosso coração, alegrar nossa alma cada dia e orar, interceder pela igreja do Senhor. Não cessar. Quer dizer, todo o tempo. É interessante. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O Senhor quer isso. Que a igreja do Senhor venha crescer. Crescer espiritualmente. Frutificar, quer dizer, a tua fé seja transbordada para, através da tua vida, outros se acheguem a Jesus Cristo. E isso é pela fé, amados. É pela fé, pela palavra de Deus. Por essa razão está tão claro aqui, para que possais andar com sinceridade no coração, ser digno diante do Senhor. Muitas vezes você fala, mas é tão difícil. Não, o Senhor dá graça, amados. A partir do momento que você começa a dedicar a palavra de Deus, buscar o Senhor, procurar ter uma mudança mesmo de vida. A cada dia o Senhor tem nos dado graça para aprender através da sua palavra. O Senhor tem nos ensinado a nos achegar a Ele com arrependimento, nos humilharmos diante do Senhor, estar atenta à voz, ouvir a palavra de Deus, ouvir, meditar na palavra de Deus, porque só assim nós vamos ser fortalecidos no Senhor e vamos frutificar, viver tendo compromisso com Deus, sinceridade no nosso coração, mas o Senhor requer. Nesses últimos tempos que estamos vivendo, o Senhor está contemplando a fé de cada um de nós. O Senhor está olhando para a igreja do Senhor aqui na terra. E Ele quer ver fé no nosso coração, quer ver uma caminhada a cada dia. E como nós estamos vivendo? Será que nós estamos aqui ouvindo a palavra como essa, sabendo como aqueles ali que o seguiram Jesus
como foi a caminhada deles. Eles tiveram perseguição, tiveram dificuldades, mas a igreja do Senhor não desistia de prosseguir. É tanto que hoje está aqui a palavra para nós. Então, vamos nos apegar à palavra de Deus, porque o Senhor quer isso de nós, para que possamos andar e frutificar, ter uma vida com Deus, ter uma vida, uma caminhada, vivendo, sabendo que não estamos sozinhos, exercendo a nossa fé, vivendo em oração, não se envergonhar, mas de orar, tirar tempo para estar falando com Deus. O Senhor está colocando a igreja, nós estamos, amados, assim, sendo contemplados. O Senhor tem visto como nós temos andado aqui. Então vamos perseverar na palavra, porque o Senhor quer nos dar conhecimento, entendimento, inteligência, porque tudo isso vem dele. Como a palavra diz, agradecendo ao Senhor todo o tempo da nossa vida, porque agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É isso que o Senhor quer de nós, crescendo na boa obra, quer dizer, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada aqui na terra com Deus. Nós precisamos viver e ter no nosso coração essa sinceridade, sabendo que o Senhor está pronto para iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos andar bem aqui na terra. Que cada vez que você ouvir a palavra de Deus, você venha parar e dizer: Senhor, me ajude, porque nós precisamos pedir isso para o Senhor. Ninguém sabe tudo, ninguém é perfeito, mas cada dia a palavra vem para nos ajudar. Por esta razão, nesta noite, peça para o Espírito Santo de Deus te envolver, te trazer à memória tudo aquilo que Ele já fez na tua vida. E qual a nossa caminhada aqui na terra, porque nós fomos chamados, escolhidos. Então nós temos esse privilégio. Muitos, amados, ainda não tiveram esse privilégio. Mas você que tem essa graça, alegra a sua alma, alegra o seu espírito. Viva e não deixe que nada venha tirar isso do seu coração. Esse desejo de servir a Cristo, de estar em Deus a cada dia. Ore, fale com Deus, peça para o Senhor iluminar o seu entendimento, assim como nós meditamos. E veja que toda a palavra vem trazendo ao nosso coração que nós precisamos do conhecimento de Deus. E só Ele pode fazer isso por nós.
E que nesta noite você alegre o seu coração diante de tudo que estamos vivendo. Nós precisamos mais e mais andar e confiar no Senhor e exercer a nossa fé em Deus. E Ele é por nós. Que nesta noite você receba no seu coração esta palavra, que você tão somente creia que você é amado, é escolhido do Senhor e que você já foi chamado, escolhido e já recebeu todas as bênçãos espirituais, como nós começamos na palavra de hoje, o Senhor falando ao nosso coração. Então, que nada venha desanimar você, que nada venha tirar isso do seu coração, mas que você venha alegrar a sua alma, o seu espírito e prosseguir. Como nós começamos dizendo, aprendendo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então não esqueça que você foi chamado e que você já tem, você já recebeu. Então tão somente persevere no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo fale mais e mais ao seu coração, que você permaneça na fé, na palavra de Deus, que é essa que te renova, te fortalece e te dá vida. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e desde já eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar levando a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo fale mais e mais e ilumine o seu coração e te encha de sabedoria, de inteligência, para que você dê muitos frutos, assim como a palavra de Deus nos ensina. Que Jesus te abençoe e até o próximo culto, em nome de Jesus.